No vídeo de hoje, aqui, agora, neste podcast também, você vai ter a resenha criativa do livro indicado nessa semana no pior ano da sua vida, que é o livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do professor Clóvis de Barro Filho e do Arthur Miussi. Vem comigo que eu vou te trazer essa resenha. Simbora! E aí, minhas belezas, sejam bem-vindos ao canal, o canal Leitura Ativada, com essa beleza aqui, ó, Milena Aquino, que foca em ativar a leitura nas pessoas. Por quê? Simplesmente porque eu fui ativada. E aqui não tem enrolação não, é o seguinte, o que eu vivo eu quero que você viva. Se você está com dificuldade para ler os livros do programa, se você tem dificuldade para ler livros, você tem a minha ajuda aqui no canal. Toda semana eu faço uma leitura guiada na segunda-feira e também eu faço a resenha criativa toda sexta-feira do livro indicado no programa do Pablo Marçal. Se você quiser minha ajuda para isso, vai ter um link na descrição com o meu desafio de leitura, que eu te ensino a ler o livro em 7 dias, e da minha consultoria de leitura, que eu te ensino todo o processo que eu faço. Porque eu quero que as pessoas leiam como eu estou lendo. Vamos agora para o livro da semana. O livro tem 212 páginas, o livro tem 10 capítulos. O livro é predominantemente do professor Clóvis de Barro Filho e ele tem a ajuda do seu escudeiro Arthur. Sim, ele conta também na história como é que o Arthur entrou na jogada, assim, como é que o Arthur fez parte do livro, como é que o Arthur entrou nisso. E é muito curioso esse momento que ele narrando, que eles começaram a se relacionar, a se envolver e produzir as questões do livro numa palestra logo após o 11 de setembro. Ele conta isso aqui e é interessante essa narrativa do encontro dos dois. Eu também quero falar uma característica muito marcante desse livro, tá? É um livro realmente expositivo e teórico. E é um livro que, para cada capítulo, ele faz citações de várias pessoas. Como ele mesmo diz, abre aspas, citações de pessoas que estavam em escolas renomadas. Ele exalta essa questão das citações estarem em escolas antigas, de pessoas de muito tempo, e por aí vai. E por aí vai. É o seguinte, então ele fala disso desde o início, desde as primeiras páginas do livro, e eu estou frisando isso para dizer o seguinte: apesar dele contar casos referente à vida dele, ele pauta o livro e os argumentos do livro nessas escolas, nessas pessoas das escolas que ele evoca, tá? Então, para cada capítulo, por exemplo, o capítulo 1, ele vai falar de Platão, das citações de Platão. No capítulo 2, ele vai falar de Aristóteles. No capítulo 3, ele vai falar de Homero. No capítulo 4, ele vai falar de Sêneca. No capítulo 5 é onde ele cita a Bíblia, tá? Ele cita 2 textos bíblicos. No capítulo 6, ele vai falar de Spinoza. No capítulo 7, e vai. Ele vai falar de Kant no capítulo 10. Ele vai falar de Foucault no capítulo 10, as suas citações. Enfim, eu tô falando isso porque eu preciso dizer o seguinte: é uma base muito teórica de uma direção específica de pensamento. E a gente tem que prestar atenção nisso. E eu não sei por que este livro foi indicado pelo programa, mas eu imagino que seja para que a gente comece a verificar, a perceber os confrontos de pensamento. A direção deste livro é o seguinte: aqui não se tem palavra final. Você escolhe sua palavra final, você que decide o que se quer viver. É isso que você tem que entender na porta de entrada desse livro. A vida, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Ele fala assim: eu não sou a pessoa que vai te dizer a vida que vale a pena ser vivida. Você que tem que dizer.
E aí, meus queridos? E aí, minhas belezas? Ele pega e fala simplesmente em 10 formas de vida. Mas ele não indica nenhuma, E aí ele fala assim, você que escolha, caro leitor. Você que decida, caro leitor. Sabe aquela frase de Paulo? Sejam meus imitadores? Não, ele não fala isso, ele não diz isso, ele não faz isso. Este não é o ideal de educação dele, ele não fala dessa forma sobre educação. Ele não diz isso. Então, a vida que vale a pena ser vivida não é na direção do cara que escreveu, tá? Ele vai dar 10 opções para você escolher. Então, vamos lá. Para as 10 opções que ele elenca, aqui na quinta-feira eu já fiz a leitura da opção número 5, que é a opção Vida Sagrada, que ele diz para você olhar como ele diz todas as outras vidas, e aí você olha e decide o que você quer. Nas palavras do livro, o objetivo do livro vou ler aqui para você dizer exatamente, levar uma reflexão sobre a vida, sobre as formas de viver a vida. E ele diz assim, que se tentarem empurrar goela abaixo uma forma de viver para você, este livro aqui vai te apresentar um leque, um catálogo, que aí você decide a vida que você quer viver. É isso, é pura e simplesmente isso. Inclusive ele fala na introdução, ele fala o seguinte, que apenas 2 caminhos, ou você aceita o mundo como ele está, ou você faz uma revolução. Revolução, viu? Revolução foi a palavra que ele usou. E aí, você é o grande escolhedor. Muito bem, agora eu vou te ler algumas frases para você pensar nesse tema central, que eu acabei misturando com a introdução, mas é isso. Eu vou te dar algumas frases para você não falar, nossa, essa menina tá louca. Então, vai aí, vamos lá para a primeira frase. Tá na página 7. Você supõe que a leitura oferecerá soluções para a sua vida? Que resolverá seus problemas? Ou ao menos justificará sua tristeza? Que os 10 capítulos sejam dicas inéditas e preciosas para se dar bem daqui para frente? Receitas de gurus consagrados de além-mar? Que você acaba de descobrir um tesouro? Que finalmente o segredo do sucesso será revelado? Pronto, aí ele discorre o que eu já expliquei para vocês. Isso é só para provar. Outra frase que eu vou dizer para vocês está aqui na página 97. Porque nosso foco permanece o mesmo desde o começo. As reflexões sobre a vida em curso que nos toca viver. Entendem? É assim, ele nunca vai dizer. No livro ele nunca vai dizer. Lembrando que esse livro é de 2010, tá? Esse livro é de 2010. E ele foi um curso antes de ser um livro, tá certo? E vamos lá para a próxima frase. Próxima frase, página 114. Bom, esse assunto está me aborrecendo. Vamos deixar para lá. Até porque essa coisa de salvação é só para depois da morte mesmo. E eu tenho certeza de que ela está distante. Quando chegar mais perto, quem sabe essa tal de fé não aparece. Muito bem, eu frisei essa parte aqui porque tá lá naquele capítulo da vida sagrada. E como eu vou dizendo para você, ele vai recorrendo, discorrendo. Em cada capítulo, e ele nunca bate o pé em nada. A postura de uma escola filosófica que narra a postura da Bíblia. E aí ele vai falando que depende de nós, da nossa criação, de aceitar ou não. E ele conversa com o leitor e fala nesse momento, leitor, não sei se você está concordando, discordando, não sei qual é a sua origem religiosa, só sei que este assunto já está me aborrecendo. Vamos deixar para lá. É isso aqui que está falando na página número 114. A página 154. Querido leitor, o desafio se impõe. Lamento, no final você dará a mão à palmatória. Vai valer a pena. Afinal, a filosofia kantiana é tão importante que se confunde com o próprio pensamento da modernidade, da moral da modernidade. Muito bem, eu frisei isso aqui para falar. As escolas, as referências das escolas que ele usa no livro tem todo um direcionamento. E, na minha opinião, um direcionamento contrário à vida
que eu acredito que devemos viver. E sem mais frases agora, por agora, eu vou ficar só com essas frases aqui para vocês e agora eu vou falar para vocês aquela parte que eu falo. É verdade esse livro? Eu vou dizer para vocês, para mim não é verdade, para mim esse livro. Nem todo, nem parte. Esse livro, o que é a verdade para mim, a partir da leitura desse livro, é que eu preciso apenas respeitar as pessoas. O que é respeitar? Respeitar o que elas pensam. Ainda que seja contrário ao que eu pense, nada do que ele falou para mim se aplica. A não ser uma frase que eu tiraria assim do contexto, que eu vou dividir ela aqui com vocês, que é a página 121. O afeto é a maneira como seu corpo interpreta esse efeito. Antes, ele está contando um caso, né? Um caso aqui que aconteceu com ele e tal. E aí, em umas circunstâncias, aí ele fala assim, presta atenção, o afeto é a maneira como seu corpo interpreta este efeito. O que você sentiu, o afeto, o sentimento que você sentiu a partir de uma coisa que acontece com você, isso é afeto. Inclusive, tem uma palavra muito importante que eu achei nesse livro todo, que é a palavra potência. E a palavra potência, a vida potência, que é um capítulo interessante de se olhar. Eu comecei a me inclinar para abrir meu pensamento para essa parte. Ele define potência assim, a potência, que é nossa nesse determinado instante, permite que sejamos quem somos e é só nossa. Veja, a palavra potência é o que nós colocamos de nós para o mundo. Então, se a gente sente um afeto, a gente sente o sentimento, com que potência nós vamos expressar ela para o mundo. Então, eu penso apenas nessas frases que eu falei para vocês do capítulo específico, A Vida Potente. A vida tem a ver com potência, com a energia que a cada instante podemos disponibilizar para viver. Nada nos é mais essencial. Qual é a potência que tu está disponibilizando para viver a vida? Se você escolher uma vida sagrada, se você escolher uma vida de leitura, se você for escolher uma vida de educação, qual é a potência que tu tem colocado, que tu tem empregado para expor essa tua vida para o mundo? Eu pegaria apenas esse capítulo para mim, este pensamento, mas não é para viver a vida em potência. Não é para viver a vida de potência, é para viver a vida ligada ao eterno que eu quero, baseada numa educação que potencializa o meu melhor. É isso que eu quero viver. É isso que eu quero viver. O meu melhor de ontem, de antes de ontem, o meu melhor de sempre. Então, é isso. É verdade esse livro na minha vida? Para mim, esse livro não é verdade na minha vida. Eu não consigo ver nada deste livro. Só citei essas frases aí para vocês. E, por último, que é aquela parte. E daí esse livro na minha vida? E daí esse livro na minha vida? Deixa eu te falar. Ele só me serve para treinar aquele negócio. Milena, as pessoas pensam diferente de você. E você apenas precisa respeitar o que elas pensam. O que é respeito é rever o que a pessoa diz. E aí eu julgo se eu quero para mim ou não. E daí esse livro na minha vida eu julguei, eu não vi porque esse livro continuar na minha vida, eu não vi proveito, eu não consigo correlacioná-lo com a estrutura que eu penso que o programa tem. Eu tenho dificuldade para isso, eu não vi relação. Porém, eu aprendi. E daí esse livro na minha vida é que me fez aprender sobre o pensamento de alguém que pensa contrário a mim, principalmente sobre o tema educação. Porque para mim a pessoa, e ele fala muito sobre a vida de professor dele, né? Inclusive ele fala assim, ou você vai amar ou você vai odiar, alguma coisa desse jeito, assim. E essa vida de professor que ele tem para mim não interessa. Não interessa. Eu não quero mais viver essa vida de professor que fala assim, olha, os fatos são esses, você escolhe o que você quer. Para mim é praticamente assim, olha, eu li isso aqui e é assim que acontece, eu olhei essas coisas e ele não conta
a vida dele, como ele faz para que as pessoas possam desfrutar disso, se espelhar nisso e falar assim, pô, se Cerimônia conseguiu, eu também consigo. Eu não acredito que essa vida deva ser vivida. Não acredito. Porém, vale a pena a leitura, vale a pena você se despertar para ler aquilo que é contrário ao que você pensa. Com isso você vai crescer e vai perceber, pô, eu não quero nenhuma dessas vidas. Eu não quero nenhuma dessas vidas que ele apresentou aqui. E é bem legal. É possível que você possa tomar essa opção de não querer e rejeitar. E, inclusive, eu quero conversar com vocês. Se vocês tiverem lido esse livro e quiserem conversar sobre, se vir alguma coisa que eu não vi, me ensina, eu estou aberta a receber a sua visão sobre isso. Finalizo dizendo que essa é a minha visão. Eu te vejo na próxima resenha de um livro indicado no programa Pior Ano da Sua Vida, do Pablo Marçal. E quero te dizer o seguinte, esta semana a frase da mentoria que ficou na minha cabeça foi, vou ler ela aqui para vocês, ó. Seguinte, quanto mais experiência, mais potência. Quanto mais experiência, mais potência. Então, vamos atrás de experiência, vamos atrás de potência. Eu vou me arrumar, quero ir ali pro QIR de uma pessoa aqui e simbora. Simbora buscar mais experiência para ter uma vida potente, uma vida que vibra no presente e olha para o eterno como soberano e vê no exemplo de Jesus o melhor e quer viver o melhor no hoje. Beijo, tchau.